Chegando o Miguel Paiva. Tudo bom? Nossa, Salve! fez assim, parecia que tinha uns 13 dedos, assim. É muito dedo. Você já 13, conheceu 13 até pessoas seria bom ter 13 Seria dedos. bom, né? Parece que o Bolsonaro tem, né? Mais dedos, né? Tem 17 ou 22, não sei. 17 ou 22 dedos, né? Você já conheceu pessoas que têm mais um dedo? Não, já soube, mas eu nunca Nunca? Eu estive conheci. presente. Eu conheci. O nome Na dele era mão? Na mão? Tonho. Era não, é. E ele tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Caramba! Miguel Paiva. E ele trabalhava de garçom num restaurante que tinha aqui no interior. Ele fazia aposta assim: se eu duvido eu pegar 12 cascos de cerveja de uma vez, a pessoa falava: ah, não vai pegar. Ele botava Imagino, um em ele ia cada pegar. dedo, Claro. botava um em cada dedo e levava. Fantástico, né? Você já Meu pensou? Deus do céu. Eu estava curioso de saber o que era aquela coisa no fundo do Léo, se era um quadro, se era uma janela, se era. Eu não sei o que Eu acho era. que era uma janela. Ele estava num cenário diferente, hoje bonito o cenário. É uma janela com uma porta de garagem, parecia um quadro pop, assim, de uma porta de garagem com um carro. Mas, enfim, Meu fiquei querido curioso. Miguel Paiva. Olha, a gente está falando do Lula aqui, antes de Eu você vi, chegar, você deve ter é, ouvido, né? ouvi. Porque é incrível, né? Quanta pressão, né? E é a terceira vez que ele é presidente da República. Ele já enfrentou o Globo, enfrentou militares, enfrentou a vida, enfrentou a fome. Esse cara, ele é insuportável. Eu tava conversando com o Aquiles ontem, no programa, e dizendo assim, eu ouvi no rádio, eu fui num lugar aqui de carro e estava ouvindo rádio o tempo todo, tanto a CBN quanto a Band News, ambas criticando o encontro do Lula com o presidente do Banco Central. Se ele não encontra, critico. Se ele encontra, criticam. Quer dizer, então ele está ali, como diz o Léo, para levar porrada, entendeu? Porque é impressionante. Eu agora não vi ninguém criticando o Campos Neto por ter ido encontrar o Lula. Isso ninguém falou, entendeu? Agora só falou do Lula. Ué, agora ele vai encontrar? Não Aliás, sei. eu esqueci de provocar o Atucho, o Léo, falar assim: agora o Lula ficou amiguinho do presidente do Banco Central, o Roberto, Exatamente. está chamando o Roberto de Robertinho já. Ô, Robertinho! O Lula está dando. A gente ficou muito mal acostumado esses últimos anos, a achar que a política é uma guerra, né? A política não é uma guerra, a política é um confronto, é uma disputa de ideias, entendeu? É uma troca de ideias, é isso, entendeu? Pode haver momentos mais duros, momentos menos duros, mas não é uma guerra, como as pessoas estão acostumadas, cada um de um lado jogando pedra no outro. Isso aí é muito pouco civilizado, Olha, entendeu? guerra por guerra, a história das nomeações da PGR do STF, eu nunca vi guerra tão fratricida como essa, viu? São, sabe, lances, né, lufadas de traição para tudo quanto é lado. Não, e a gente não O Lula consegue me emplacar, a gente não consegue emplacar palpite nenhum, né? Eu não nenhum. sei, nenhum. Eu já tive palpite, já fiz até o Flávio Dino vestido com a toga do Supremo, já tirei a toga dele, entendeu? Já não está mais vestido de toga. Agora eu não sei mais, a PGR é pior ainda, entendeu? A gente ficou uma nebulosa, entendeu? Agora o Lula tem um prazo para isso, eu não sei se ele tem Na que. verdade, ele pode adiar, né? Como ele está fazendo já com a PGR, porque o Aras já se aposentou, Sim, a PGR ele assumiu já resolveu, botou uma interina lá. a interina, que se chama Eliseta, que acho que inclusive estava na última sessão da Rosa Weber ontem, Eu vi ela né? falando, inclusive, exatamente. E, e eu acho que no STF também ele tem, né? Ele vai, a semana que vem promete, né? Promete. O Vamos ver se ela STF, entrega. o STF ficou um período com 10, né, até o Zanin entrar, Ficou, entendeu? o, o Lula atrasou. Ele está adiando as decisões, né? Inclusive com a É, própria entrada do Centrão no governo. Você viu é. quanto ele adiou aquilo? Exatamente. Não é? E continua sendo uma. Agora, o Lula está dando uma aula de tranquilidade, de política. O Centrão faz pressão, o Centrão bloqueia no Congresso, o Centrão faz. E o Lula está lá, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, entendeu? Vocês que se peguem aí. É inacreditável, entendeu? Porque não dá para o Centrão também achar que ele governa o país, entendeu? Porque não vai acontecer nada se fizer isso, entendeu? Vai ficar o Lula, não sei se ele tem tanto temor assim dessas
pautas travadas, entendeu? Não sei. Não sei como. Ele aguenta muito mais do que todo mundo que está no entorno dele. Exatamente. Ele falava isso, calma, né? Isso aqui é democracia, é assim mesmo. A imprensa que fica querendo muita urgência em tudo, né? O Lula tem urgência para combater a fome. O resto, né, o Miguel? Claro, o resto, como diria o próprio Lula, é política, entendeu? Política é isso. Exatamente. Olha, deixa eu agradecer a Marina da Silva, que está aqui conosco. Um pingado para a estadia do Marcelo Auler. Marcelo Auler está indo para Brasília, vai causar em Brasília, né? Ele vai ficar lá, ele vai estar se mudando. Ele vai ficar 3 semanas lá, e quando ele vai para Brasília, ele faz uma captação, né, de recursos para ele poder se manter lá em Brasília. O que é maravilhoso, esse é o jornalismo realmente que é financiado pelo público. É maravilhoso. E, aliás, até vou pedir para o Auler agora o link para quem quiser. Ótimo, para poder botar aí, exatamente. Marina da Silva, muito obrigado. Aqui o Fórum Imperialismo está dizendo aqui, Miguel Paiva é pai do Pedro Paiva, que ancora o 247 dos Estados Unidos? Ô, Miguel, eu acho que você tem que adotar o Pedro Paiva, porque todo mundo pergunta aqui. Eu adoro ele. Eu tenho até um sobrinho, Pedro Paiva, que é bolsonarista, entendeu? Que tudo bem, deixa ele lá no canto dele. Mas o Pedro Paiva, aqui do 247, eu adoro ele, entendeu? Eu gostaria que ele... eu gostaria que ele fosse meu sobrinho também. Eu não sei nem qual é a idade dele, mas eu já tenho filho de 40 anos, 40 e tantos anos, então poderia ser meu filho também, entendeu? Mas eu gosto muito dele, mas não somos parentes, ao que eu saiba. Tem que chamar o Paiva e fazer o Paiva ao quadrado. Exatamente, Paiva ao quadrado. Exatamente. Vocês dois aí. Ô, Miguel, você me mandou uma imagem, um desenho aqui no Zap, deixa eu compartilhar para você explicar para a gente. Está aqui, não ao Marcos. Olha que bonitinho, eu sempre fico doido com as coisas do Miguel. Uma flecha. É uma flecha fazendo, às vezes, daquele aviãozinho da praia, né? Sim. Que faz a propaganda. E continua essa história do marco temporal. Agora, é inacreditável isso, entendeu? É inacreditável a cara de pau do agro, né? E o senador relator desta PL, porque é uma PL, né? É um PL, né? Um projeto de lei. É o tal do senador da CPI da Covid, aquele bolsonarista reacionário, todo metido a bonitinho, entendeu? Que eu não me lembro. Só tem gente boa ali, viu, Miguel? É impressionante. É como eles prestam serviço para o agro. Ô, Miguel, tem aqui uma cara de guache. Que técnica que você usou aqui? Não, esse é computador mesmo, entendeu? Eu faço sem o traço, eu vou só no borrifado ali, do pincel, como se fosse um pincel, entendeu? Miguel, você sabe, né, que o seu conceito de charge, ele é tão delicado, tão sensível, tão fofo, que eu acho que se abrir sua cabeça e ver o que tem dentro, vai ter um gatinho lá dentro. É um cachorrinho. Um cachorrinho bebê. É tanta fofura que você tem. Falando em cachorrinho, o Joca ainda está aqui, ele não foi comer ainda, meio-dia. O Joca está aqui. Que coisa linda essa charge aqui. Essa aqui vai para o 247 daqui a pouco? Vai, eu acho que vai, porque voltou esse assunto, né? Esse assunto eu achei que tinha sido resolvido lá no STF, brilhantemente, 9-2, que vai ser o placar constante agora do STF, vai ser 9-2, né? Eu vou até escrever sobre o drama do Cássio Conká e o André Mendonça, os dois isolados. Eles estão pensando até em formar uma dupla caipira, entendeu? Que está bem uma dupla sertaneja, que está bem no espírito dos juízes bolsonaristas, entendeu? Vamos ver o que acontece. Miguel Paiva, aqui no Giro das 11, continua aqui pedindo para vocês o like, o compartilhamento da nossa transmissão e os comentários dos superchats aqui no bate-papo para o Miguel Paiva, que neste momento protagoniza o nosso programa. Miguel, expectativas para Luiz Roberto Barroso na presidência do STF, com toda a pompa, com Maria Bethânia. Maria Bethânia, o que você está esperando? A Bethânia daqui a pouco ela vai para a Academia Brasileira de Letras, você sabe, né? Eu sei. Eu acho
o que aconteceu, o que está acontecendo no Supremo, por conta até da indicação da posse, né, do André Mendonça e do Cássio Nunes, aconteceu que eles são tão bolsonaristas, são tão anti-STF também, declaradamente, que fez unir o resto. O resto se uniu, de uma certa forma. Houve uma espécie de coesão dos restantes, dos 9 que tinham, e agora são 8, porque ontem... Bom, ela ainda fica até segunda-feira, né, a Rosa Weber, que então criou um clima que fica muito difícil você destoar. Porque se você destoar do voto desses 9, você vai se juntar lá ao Cássio e ao André Mendonça, o que não é bom para um juiz como o Barroso, por exemplo. O Barroso, com todas as críticas que a gente possa ter a ele, e temos várias, ele tem um compromisso agora, sendo presidente do STF, num STF de um governo democrático, com 2 juízes absolutamente contrários às decisões da maioria. Então, eu acho que isso vai acabar levando o Barroso a uma atitude um pouco mais decente, digamos assim. Você viu como a Rosa Weber, a propósito do que você está dizendo, foi companheira e amiga do Cássio Conká e do André Mendonça ontem? Claro que ontem era despedida, todo mundo elogia todo mundo, parece um panegírico, né? Parece aquela coisa, a pessoa morreu, como era bom, né? Você se despede, a mesma coisa, vocês são maravilhosos, a gente sabe que não é assim, ela elogiou o Cássio Conká, mas assim, só para você comentar, eu acho que o grande problema que o Luiz Roberto Barroso vai enfrentar não vai ser interno, vai ser a tensão com o Congresso, que parece que está decidido a que atacar agora, o STF exatamente, pelos próximos anos. E não sei qual vai ser a atitude dele, entendeu? É uma briga chata, né? É uma briga desconfortável, digamos assim. A atitude da Rosa Weber ontem, eu fiquei até esperando, no discurso dela, esperando que ela chegasse ao Cássio e ao André, entendeu? Porque ela estava falando de todos. Ela foi absolutamente formal, porque ela não poderia também fazer nenhum discurso... Não poderia chutar o balde, né? Não, eu acho que ali era uma coisa diplomática, afinal de contas, eles são juízes, foram indicados dentro da regra. Mas ela foi absolutamente burocrática, disse que o Cássio sempre seguiu o que ela disse e que o André Mendonça, ela tinha feito questão que ele fosse, e ele disse que não ia poder ir. Olha só, ele não ia, segundo ela. Aí ela pediu e ele acabou indo. Então foi uma coisa assim absolutamente social, digamos assim, a referência que ela fez aos 2, entendeu? E eles, eu acredito, olha, Conde, para te dizer a verdade, você precisa ter muita disfarçatez, precisa ser muito sem caráter para estar sentado ali confortavelmente achando que está cumprindo uma missão na Terra, entendeu? Eles não devem estar confortáveis com aquela situação, não. Por mais... Eles estão vendo o bolsonarismo ruir, eles estão vendo o Bolsonaro a ponto de ir para a Papuda, entendeu? É desconfortável ficar... Por mais que eles defendam uma pauta de direita, entendeu? Mas eles vão ter que suavizar esse discurso, suavizar essa postura, porque eles não podem ser contra tudo. Entendeu? Se eles começarem a ser contra tudo, daqui a pouco eles vão realmente ser esquecidos. Entendeu? Não há dúvida. Ô, Miguel, eu li hoje, tem uma matéria hoje que está circulando pelo Twitter e tudo mais, pelas mídias independentes e até pelas convencionais. O Bolsonaro, a gente conhece aquela captação que ele fez pelo Pix, que deu 17 milhões. Uhum. Segundo informações, ele aplicou 14 milhões em fundos fixos, né, de renda fixa no banco. Esse dinheiro ele espalhou esse pedido do Pix para
para quê mesmo? Acho que para pagar advogados e tudo mais, né? Ele tinha que pagar umas multas, né? Recebendo, Umas multas que ele tinha que pagar. Exatamente. as multas. Só que agora ele também não quer usar esse dinheiro para pagar advogado e nem multa. E ele continua pedindo mais. Agora o dinheiro. Eu gostaria, se todo mundo quiser me mandar Pix também, pode me mandar. Eu vou. Não, mas a aceitar pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como é que os seguidores desse cara continuam dando dinheiro de graça para uma pessoa que quer usar o dinheiro em causa própria e fim de papo, não quer dar satisfação e que se dane o mundo? Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Parece que eles fazem isso só para chocar a gente. Eu não sei, eu não sei se é isso. Não. Você vê o Trump é a mesma coisa. Quanto mais o Trump se enrola, mais ele tem aceitação. É engraçado porque esse tipo de atitude, o bandido sempre fez sucesso, né? O bandido sempre se deu bem. Então, eu acho que essas coisas da malandragem, da esperteza, mesmo que esteja prejudicando a população, essa malandragem, essa esperteza, sempre teve uma recepção boa entre essa gente. As pessoas gostam disso. O certinho, o honesto, o justo é um babaca, entendeu? Essa gente gosta do desonesto, do ladrão, do esperto que engana todo mundo, e eles não se informam devidamente sobre o que está acontecendo. O próprio Bolsonaro pediu que as pessoas não lessem a mídia tradicional, nenhum tipo de mídia, que lesse só as redes dele, e nas redes deles eles mentem tranquilamente. Então, fica de qualquer forma, houve uma oscilação, né? Houve uma queda aí de prestígio, isso é natural. Com o governo, tem uma faixa de eleitorado que é mais suscetível ao que o governo atual está fazendo, a mudança de regra, a economia melhorando, as pessoas voltando ao trabalho, tendo dinheiro, podendo viajar, podendo comprar sua carne e tal. Isso vai alterar. É muito mais pelo que o governo Lula está fazendo do que de decepção com o governo Bolsonaro, porque mais dica do que ele deu, mais indicação de que ele era um bandido, não há dúvida, é que as pessoas realmente não querem saber ou não sabem intencionalmente, entendeu? Então, eu acho que o resultado é muito esse. Essa flexibilização que vai haver para baixo é por conta do sucesso do governo Lula, muito mais do que do fracasso do Bolsonaro. Embora os desafios sejam gigantescos, gigantescos, né, em todas as áreas. Exatamente. Eu acho que, enfim, é claro que teve uma lua de mel dos setores democráticos com a campanha do Lula, foi uma campanha diferente, né? Foi diferente, não tem como negar isso. Quer dizer, o Lula teve uma frente amplíssima, trouxe o Alckmin, trouxe setores da própria direita brasileira para... Foi uma grande sacada. Uma grande sacada, emergente, urgente, necessária. Agora, uma vez Bolsonaro posto, né, essa catástrofe, essa quadrilha, que isso aí, não que seja a página virada, mas é uma página que está sendo virada com as investigações da Polícia Federal. Agora, fim de lua de mel também, né, ô Miguel Paiva? A partir do governo novo instalado, com todo o amor que nós temos e admiramos o Lula, mas a sociedade brasileira precisa cobrar ferozmente as questões que estão postas aí. Não dá para ficar simplesmente aplaudindo tudo, porque o governo é muito grande. Claro. Tem muita gente lá. Não, lógico. Eu acho que, como você muito bem disse, o Lula tem uma preocupação. A preocupação dele é recolocar o Brasil no cenário internacional e lutar contra a fome. Essas são as duas grandes tarefas dele, que eu acho que já são fantásticas. E isso ele está conseguindo trabalhar dentro disso. O resto é um abacaxi tremendo, porque é claro que ele tem que lidar com as piores pessoas do mundo. Esse Congresso, por mais que a gente aceite o Congresso, o jogo político é isso mesmo, esse Congresso é da pior qualidade, entendeu? É capaz de tudo. Então, tem ministro lá votando contra o governo. Quer dizer, então, é uma desfaçatez, é uma falta de caráter, é uma falta de projeto político, uma falta de ideologia que eu nunca vi igual. Em toda a minha vida, eu nunca vi um Congresso tão descaracterizado.
entendeu? É impressionante o que eles fazem, do que eles são capazes. É vergonhoso, entendeu? E começando pelo Lira, que faz esse jogo duplo, entendeu? É difícil, realmente. O Lira, eu vou te contar. Bom, o Miguel, quer se divertir um pouquinho? Quero. Vamos, você quer? Quero, vou colocar claro. um vídeo aqui para você, a gente comenta na sequência, para comentar o Vucu Vucu, eu adoro essa expressão, Vucu Vucu, que foi o Congresso ao longo dessa semana. Olha só isso aqui. Presta atenção lá, Rogério, vai começar. Não, fala que você me chamou de louca também. Fala. Você não é super corajoso? Fala que você me chamou de louca. Não vai assumir não que você me chamou de louca? Olha só que legal. Ele me chama de louca fora do microfone, mas na hora que tá gravando não me chama de louca não. Eu não vou te dar pau pra você aparecer pra você também de louco, não. Você tá quase uma cabeça no seu chefe, mas você vai ver que ainda você vai ser preso, será Olha, não dá para entender o que o Janones fala no final. Não dá. Ele fala assim: você vai ser presa, né? Ele fala baixinho. Agora, é impagável, né? A classe do Janones parece um santo, né? Ele tá ali. Presta atenção lá. Não, parece um aluninho nerd, né? Pensa bem a calma que o cara tem que ter. A Carla Zambelli, o Miguel Paiva, você tem que fazer uma chave sobre isso. Ela falando pro Janones assim: me chama de louca. Me chama de louca. Como assim? É engraçado eles estarem sentados juntos, né, um ao lado do outro. Engraçado a Carla Zambelli ainda estar sentada ali. É uma comissão aquilo ali, né? Alguma coisa. É uma comissão. Era a comissão de fiscal que estava o Silvio Almeida ali no... Pois é. E é uma loucura que a Carla Zambelli ainda esteja. O Moro não estava lá abraçando o general Heleno, gente. Sim, o Moro... sim. Eu vou escrever. Lembra daquele livro? Precisamos falar de Kevin. É um livro muito famoso sobre uma criança autista, se não me engano. Eu vou falar, precisamos falar de Moro, porque a gente não pode continuar convivendo com Sérgio Moro presente nas instituições democráticas, como se não tivesse sido nada o que ele fez, entendeu? Ele continua lá, ele foi lá aplaudir, abraçar o general Heleno. Eu vejo na linguagem corporal do Moro que ele sabe que daqui a pouco ele vai ser cassado e vai enfrentar um processo bem difícil na justiça. É inacreditável cada vez que eu vejo o Moro, eu lembro do Moro Bloco, eu lembro daquelas pessoas indo para Copacabana na manifestação dentro de um ônibus, de uma van, cantando com a camiseta, com a cara do Moro estampada. Não é possível que essas pessoas tenham sido... O Moro nunca enganou ninguém. Ele agora escancarou um pouco mais, entendeu? Mas ele nunca enganou. Não, ele enganou muita gente, né, Miguel? Não, ele enganou, mas ele nunca disse que ele era outra coisa, entendeu? Você teve alguma dúvida em relação ao Moro? Ao Sérgio Moro? Olha, lá no começo da Lava Jato, eu já confesso que eu não me lembro, mas eu me lembro do Moro, eu sempre detestando profundamente ele. Sim, claro. Mas eu confesso que eu não me lembro. Porque no começo da Lava Jato, muita gente falou assim, puxa, combate à corrupção, que beleza, né? Nem todo mundo teve a clareza de que aquilo era um golpe contra o presidente Lula. Mas eu, como sou muito assim calejado, né? Naquele momento eu sabia, já que estava se gestando, né? Eles ficaram desesperados quando a Dilma ganhou a eleição em 2014. Por quê? Porque eles sabiam que em 2018 o Lula não tinha adversário para 2018. Claro, tinham que tirar ele do circuito, exatamente. Eles já entraram em pânico ali. Miguel, quero mostrar mais uma imagem para você, para a gente comentar na sequência aqui. Vamos ver juntos aqui. A sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo... Tá demais. Peraí. É muito respeito com a... Passa a palavra ao próximo orador inscrito, que é o autor do requerimento.
Tadinho do general Heleno, né? Meu Ele não está em condições, Deus né, do o Miguel? céu. Hã? Ele não está em condições. Não, não, ele não pode, ele fica muito coitado, ele vai ter um troço. Se continuasse. Quase teve um troço ali. Quase teve um troço, ele ficou puto, realmente. E a Misiane foi cruel, né? Foi cruel com ele. Foi. A pergunta era precisa, não tinha, porque ele não tinha como escapar. A pergunta foi aquela pergunta que assim, ou você concorda ou você discorda. As duas respostas que ele desse, qualquer uma que ele desse seria péssima para ele. Entendeu? Qual que é o rescaldo desse depoimento do Heleno, que foi um tanto circense, né? Porque também daí todo mundo é tomado por uma espécie de avacalhação geral quando você tem uma figura como o general Heleno ali, né? Eu acho que a vaidade dele também é tão grande que ele não consegue ficar calado, entendeu? Ele precisa falar. Eles têm uma coisa assim de acreditar no que pensam, né? Tanto ele, quanto o Bolsonaro, quanto o Moro, quanto essa gente, eles acreditam no que pensam. Então, ele não consegue ficar calado. Os outros que têm uma ideologia mais precária, que são pessoas sem muita convicção, conseguem ficar calado porque não tem muito o que dizer. Mas o general Heleno, o Bolsonaro, não consegue ficar calado, não consegue manter nem o silêncio. Então, o resto, dignidade, honestidade... E lá, essas sessões da CPI, né, da CPMI, elas precisam ser estudadas, né, mais adiante, no momento em que eu não sei se é o Randolph ou aquele deputado petista, pergunta para ele assim, o senhor participou das reuniões com os comandantes das forças com o Bolsonaro? Ele pega, eu vou até fazer assim, ele diz assim, sobre isso eu vou me calar. Ele olha para cima, faz uma expressão tão, assim, coisa de assassino mesmo, sabe que é torturador? O Pinochet, né? O cara olha para cima, deu medo dele olhando para cima. Não, assim, vou me calar. Tem que ter uma paciência com essa gente, é um pouco isso, assim, entendeu? Como se ele tivesse ali. É uma arrogância que eles trazem. É pior do que isso, é impressionante. Eu fiquei impressionado. Muito, mas mete medo mesmo. Eu tenho medo dele. O Heleno sempre me preocupou. O Heleno sempre foi uma pessoa. Porque eu ia te dizer, quando a gente está falando sobre o Moro, que quando o Moro ganhou aquele prêmio O Globo Faz Diferença, que ele foi vestido de camisa preta, camisa cinza escura e gravata preta, eu falei, este cara não presta. Porque um juiz que recebe um prêmio já é uma coisa a desconfiar, porque o juiz está ali para isso. Não está ali para receber prêmio. Ainda vai de camisa preta, gravata preta. Por que o preto te incomodou tanto? Porque era uma coisa muito, muito fascista, entendeu? Muito uma referência direta ao fascismo, que eram os camisas negras. Eles usavam camisa preta, gravata preta e aquele terno cinza, entendeu? O uniforme ficou marcado. Você ir numa cerimônia de entrega de prêmio já é um erro. Ainda vestido de... Conde, são idiosincrasias pessoais minhas que têm um significado, são simbologias. Deixa eu explorar, então, sua percepção, que é tão valiosa para todos nós aqui. Você viveu em vários lugares do mundo, você viveu na Itália um tempo, acho que nos Estados Unidos também, você ficou um tempo lá. Viver não, já fui algumas vezes, mas eu não na África, não. Na África você também já fui a trabalho com Paulo Freire. Fala para a gente o seguinte, quer dizer... Será que o Brasil é o único país do mundo em que as elites, né, colonizadoras brancas detestam o país e jogam contra o país o tempo todo? Ou será que tem algum outro país que tenha essa característica? Eu acho que o Brasil é singular nesse sentido. Eu acho que o Brasil é singular. O psicanalista Contardo Caligares, aqui o livro dele, chama... É o Hello Brasil, é um clássico. Hello Brasil, exatamente. Ele fala isso, ele se espanta com isso, com a capacidade que a elite brasileira tem de não acreditar, de não gostar do próprio país. Entendeu? É impressionante. Porque se você deixar a elite brasileira solta, ela acaba com o país, vai criar uma outra coisa aqui, que a gente não sabe exatamente o que é.
É inacreditável que você não vê isso em outros lugares. Você vê atitudes horríveis da direita, da elite, de tudo mais. Mas essa atitude de desfazer, né, de desacreditar do país. Tinha um outro escritor suíço há muitos anos que escreveu Brasil, o país dos coitadinhos, entendeu? E que era uma coisa assim também, era um descrédito no próprio país inacreditável. E eu não vi, pelo contrário, o patriotismo aqui foi completamente desvirtuado, né? Virou uma coisa reacionária, virou uma coisa radical de direita, entendeu? E você não pode nem gostar da bandeira, nem gostar da pátria, nem cantar o hino, porque você viram. Então, houve uma descaracterização da relação do cidadão com a sua própria pátria, com o seu próprio país. O termo pátria eu não gosto muito, mas com o seu próprio país, entendeu? Que é tipicamente brasileiro. Os argentinos vivem crises horríveis, são capazes de eleger o Milei, mas eles não têm essa relação de descrédito com o próprio país, com a própria soberania, com o próprio espírito de cidadania, entendeu? Nós aqui, total, a gente quer um povo que não estude, a gente quer um povo miserável, a gente quer uma elite que mande no país e uma população... pisar nos trabalhadores, nos pobres. Exatamente. Trabalho escravo que se multiplica pelo exatamente. país. É uma coisa, a gente precisa dar um passo, acho que a partir de agora, não é só na política, na questão do meio ambiente, na questão do combate à fome, acho que tem que dar um passo conceitual no Brasil, Miguel Paiva, e de entender e denunciar esses traços fascistas das nossas elites brancas, que dominam, inclusive, os veículos convencionais de comunicação, como Rede Globo, como Folha de São Paulo, né? Acho que tem que dar um basta. Você acha que falta coragem para a sociedade brasileira encarar esse trem? Acho que falta. Acho que a mesma coragem que faltou na hora de julgar os militares, a mesma coragem que falta na hora de eleger um Congresso, na mesma coragem que falta na hora de regulamentar a política brasileira, a política partidária brasileira, as reformas partidárias. É tudo uma conchambrança para manter as coisas como estão. Na realidade, ninguém está interessado em mudar nada. Entendeu? Interessa manter assim está bom, porque qualquer outra mudança significa uma transformação tão grande, ideológica e social, que eu não sei se a elite quer. Entendeu? A elite realmente não quer, ela quer continuar do jeito que está. Você vê os neoliberais ou o pessoal do mercado, eles acham que a população trabalhadora vai melhorar de vida se eles ficarem mais ricos. Que aí vão abrir mais postos de trabalho, eu vou estar rico, eu vou investir, eu vou contratar mais gente. Eles não conseguem imaginar que isso só vai acontecer se houver uma redistribuição de renda. E isso é um palavrão. Eles não admitem isso. Então, tudo aquilo que... Você vê a taxação das grandes fortunas, que tabu que virou isso. Para as pessoas pobres, inclusive. Ninguém quer mexer no dinheiro de ninguém. É impressionante esse conceito da propriedade privada e do dinheiro e do não mexe a mão no meu bolso, não me rouba. É inacreditável. Está dizendo que tem muitos pobres, tem muita gente trabalhadora pobre que não quer taxar as grandes fortunas, que é contra, porque tem medo de que a fortuna deles seja taxada. Porque eles acham que eles vão se tornar ricos um dia. Não há uma consciência de classe. Não há uma consciência de que se você se unir ao seu semelhante, você vai ser mais forte. Não. Há uma consciência de que eu vou fazer de tudo, inclusive pisar no meu semelhante, se eu conseguir alcançar uma posição melhor. É a ilusão que, por exemplo, as igrejas falam isso o tempo todo, que você vai ter acesso à riqueza, você vai ficar rico. Você não vai ascender ao reino dos céus e virar um poço de bondade e gentileza. Não, você vai ficar rico. Então, é isso que as pessoas acham que vão ficar ricos. Então, elas são contra qualquer tipo de atitude
que possa ameaçar a riqueza do próximo. Meu querido Miguel Paiva, deixa eu pegar o comentário aqui do Claire Mui. STF ataca direito de greve dos servidores públicos, revoltante. Essa matéria eu confesso que não estou familiarizado com ela. Eu também não estou sabendo. A gente vai, ao longo da nossa programação, trazer mais informações sobre isso. Eu queria trazer agora os desenhos, as charges do Miguel, aqui desses últimos dias. Miguel, fala um pouquinho disso aqui. Esse aqui é a Rosa Weber e o Barroso, né? Eu tinha feito essa charge com outro clima, aí eu fui dos acontecimentos de ontem, eu comecei a mudar, botei esse cocar nela, mudei o texto, achei a atitude do Pacheco absolutamente abominável, entendeu? Aí ela passando as instruções para o... Você botou o cocar na Weber por quê? Porque ela votou a favor do marco. Quer dizer, contra o marco temporal, né? A favor marco, dos indígenas, exatamente. E há uma ameaça aí agora grande, né? Podia ter posto nele também, mas, enfim, eu acho que ela é mais... A Rosa Weber deixou também, no momento que ela vai se aposentar, ela já votou contra a criminalização do aborto do feto até 12 semanas, fundamental. Também do PSOL. Isso vai esquentar a chapa política em Brasília, porque é impressionante, né? Você tem esse Congresso que é conservador na sua essência, nos costumes, e o STF tentando, né? Não que o STF seja progressista, mas ele está tentando, pelo menos, se manter atualizado com as questões importantes no mundo da ciência e tudo mais. Claro. Aí vai ter choque, né, Miguel? Vai, e dentro do próprio Supremo, eu acho, porque a posição dela... Eu fiz até uma charge, que não sei se você tem aí, que é ela votando a favor da descriminalização do aborto e dizendo assim, agora é com vocês. E os outros todos se olhando, porque é uma turma majoritariamente de homens, tirando a Carmen Lúcia, e qual vai ser a posição deles? Eles vão contra a Rosa Weber? Eles vão contra a civilização? Eles vão contra a lei? Eles vão contra a modernidade? É difícil, né? Uma situação de transformação que eu acho que o Brasil está passando através do Supremo, através das instituições, através de tudo, porque é mais uma tentativa de se modernizar o país e que esbarra no... Você falou conservador, o Congresso, eu acho que o Congresso é reacionário. Entendeu? É pior. Então, vai ser muito difícil, e eu acho que uma das missões do governo Lula e das missões nossas dentro desse período é tentar mudar esse Congresso nas eleições que vêm. Porque senão vai ficar muito difícil manter mais um mandato. Lula até pode ser reeleito, mas continuar governando desse jeito, com essas amarras tão fortes, vai ser... E é, inclusive, contrário à maioria do que é a população, né? O Congresso hoje não reflete o que a população quer. O Congresso hoje tem uma vida autônoma, reacionária, difícil de você... Olha aí, está aí o nosso... Miguel, essa do Moro é maravilhosa também, né? Minha latrina jamais será unissex. Essa história de banheiro unissex também é a nova mamadeira de piroca, uma coisa nojenta. Impressionante, impressionante. Que eles fazem para querer chamar atenção. Aquele deputado lá, o Nicolas Ferreira, né? Que é aquilo, meu querido Miguel Paiva? O que é aquilo? E o Moro fecha com ele, né? O Moro concordando, dando apoio a ele, fica mais vergonhoso ainda, entendeu? O Moro vai acabar exatamente aí. Pé do Moro, hein? Eu tô vendo. Olha, deixa eu passar mais algumas charges que estão sensacionais. O Jefferson Miola já está chegando aqui. Olha só, essa do calor, fantástico, né? Calor que fez no Brasil aí. Foi até ontem, né? Até ontem. E aí a temperatura despencou 11 graus de ontem para hoje. Aqui a PM de São Paulo também, sempre muito emocionante aqui o trabalho do Miguel. Aqui o Miguel bonito, aqui todo elegante. Isso foi em Maricá. Foi em Maricá, foi na Flim, exatamente. Maricá. Olha aqui o Miguel Paiva em Maricá.
Maricá foi ótimo, foi realmente... A Arena Gilberto Gil esteve lá, homenageado, e muita gente foi. Maricá virou um oásis. Um oásis cultural, né? Cultural dentro desse Rio de Janeiro tão miliciano e conservador, entendeu? Então, um espetáculo. Olha aqui que bonitinho é essa. General! Cadê você? Ele não tem pescoço, né, o General Heleno, né? Não, eu sempre fiz o general, e ele usa uns ternos assim com umas ombreiras enormes. O terno 10 números maior, né? Exatamente. Não dá para entender por que ele faz isso. Olha aqui o terno dele. Ó. Exatamente, olha até onde vai até o joelho. Exatamente. Até o joelho, impressionante, parece um sobretudo, né? E aqui aquela que a gente já viu. Meu querido Miguel Paiva, sempre prazer. É divertidíssimo fazer esse programa com você, Conde. Mas você muito bom, eu adoro você. Você foi um parceiro divertido. No tempo que a gente fazia o Távola, era sempre uma diversão. Entendeu? Nós se diverte. Nós se diverte. Olha, o último comentário aqui, antes de fazer a transição, Ricardo Garcês, a classe dominante no Brasil só quis substituir o colonizador escravista, sem projeto de país e indignada com filhos de domésticas e porteiros nas faculdades e nos aeroportos. É a maior ameaça aqui. Isso vai voltar, porque os pobres agora com Lula, eles vão ascender de novo. Vão começar. A classe dominante vai ficar histérica de novo. Agora, a gente já aprendeu a lição e tomara que a gente saiba responder dessa vez, né, meu querido Miguel Paiva. E vamos todos viajar e comer picanha. Picanha no avião. No avião. No avião. Ô, Miguel, um beijo grande. Um beijo. Cafuné no Joca, na família. E Valeu, vamos que vamos gente. aqui no giro. Valeu.